Bom, a gente vai começar hoje com uma palestra bem importante sobre tendências e futuro. E quem vai falar sobre as mudanças nos perfis de compra de brinquedos no Brasil e como que as marcas e as lojas, elas podem adaptar as suas abordagens para atender melhor esse público, é a Célia Bastos. Ela é diretora executiva da Circana Brasil. Vem cá, Célia. Obrigada. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Estou vendo algumas carinhas conhecidas, outras nem tanto. A gente vai conversar um pouco, gente, sobre as mudanças no mercado de brinquedos no mundo e no Brasil, né? A gente costuma trazer para vocês novidades, né, que espero que ajudem todos a fazerem melhores negócios aí durante o ano, né? Então, começando, o nosso título é Os Novos Perfis de Venda, né? E por quê? Bom, porque a gente é especialista em consumidor. Tudo que o consumidor consome, o que ele consome, onde ele consome, por que ele consome. Depois, a gente é especialista em gerar tendências em cima desses dados. E a gente é especialista em ajudar os nossos clientes a melhorarem o desempenho deles, né? Essa é a nossa equipe, né? O Dani, nosso presidente, eu, o Guilherme e toda a equipe da Circana que trabalha nos bastidores. E o que é a Circana? A Circana é o novo nome de duas empresas que se uniram há 2 anos, né? E isso traz uma bagagem aí já de muitas e muitas décadas. A gente monitora mais de 4 trilhões de dólares no mundo, né, em algumas grandes áreas, né, como alimentos e bebidas, artigos para o lar, moda, beleza e saúde, entretenimento, que inclui os brinquedos, tecnologia, tabaco, autopeças e uma série de outros segmentos de mercado no mundo. E a gente é a fonte oficial de informação, né? Há 10, há 20, há 30, e vamos completar mais de 50 anos e crescendo, né? Então, imagina a quantidade de informação que a gente tem e tudo que a gente pode dar e compartilhar com os nossos clientes globalmente. Então, a gente mede o mercado, a gente mede o desempenho dos clientes, todas as marcas, todos os itens, né, em todas as regiões, em todos os canais. A gente conhece as tendências de consumo e a gente sabe como ajudar os nossos clientes a acelerarem o seu desempenho, né? A gente atua em 13 países com brinquedos, né? Esses são os 13 países e agora, no ano que vem, o lançamento do Chile, Peru e Colômbia, para a gente ter uma capilaridade maior dentro da América Latina, né? América Latina, Brasil e depois a gente tem México também. Esses são os 13 países, né? Então a gente tem uma cobertura global muito expressiva, né? Mais de 80% do consumo de brinquedos global está aí nesses 13 países. E essa é a nossa proposta, né? Ter um compromisso holístico de ajudar os nossos parceiros de negócio. E se vocês tiverem curiosidade, entrem no circana.com para conhecer mais das nossas capacidades. Bom, a apresentação ela tem uma duração de 40 minutos, tá? Por favor, não filmem o conteúdo, depois a gente disponibiliza o que puder ser dividido com vocês. A gente vai cobrir algumas, eu não vou passar aqui na frente, gente, mas a gente vai cobrir algumas áreas, né? Então, vamos dar uma pincelada no que está rolando no mundo, né? Depois, as oportunidades no nosso mercado. E vamos finalizar com as tendências para esse ano, baseado nos nossos dados regionais e globais. Então, aonde que a gente está, né? Para variar, a gente começa o ano cheio de incerteza, né? A gente está sempre num mercado de incertezas.
Agora, não só dessa vez no Brasil, como também um aspecto global, com novos governos, etc., e vários temas, né, acontecendo ao mesmo tempo e agora. Então, esses fatores internacionais, eles atingem o Brasil, porque o mundo hoje está globalizado, não existe mais uma coisa que acontece nos Estados Unidos que não bata aqui, ou na China que não bata aqui. Né? Então, o que está acontecendo? Existem incertezas que podem beneficiar o Brasil e podem beneficiar brinquedos. Segundo a Circana, quais são elas? Então, com essa guerra de tarifas dos Estados Unidos, com o Trump, né, colocando tarifas para produtos asiáticos, produtos mexicanos, produtos canadenses, pode beneficiar o Brasil. Como? Tanto o Brasil exportando, como o Brasil importando. E o que isso tem a ver com brinquedo? Pode ajudar para brinquedo também. São 214 milhões de consumidores. Né? Se não entrar numa guerra com o Brasil, está tudo certo também, né, de tarifa. Bom, o dólar está com uma previsão de estabilidade em 6. 5,99, 6. Isso é positivo. Ou seja, mas era melhor 5. Mas é melhor 6 do que 7. Então, isso também é um fator que pode ajudar o mercado de brinquedos. E depois, a gente tem uma estimativa que para o varejo não é tão interessante, né? Que a taxa de juros vai a 15% estimada esse ano. E isso não é muito positivo para bens duráveis, para tudo aquilo que demanda financiamento. Ora, brinquedo não demanda financiamento normalmente. Então, não vai atingir o preço do brinquedo. Então, é mais um fator que pode ajudar o mercado, o consumo do mercado de brinquedos. O que movimentou o mercado no ano passado? Né? Então, aqui está meio pequenininho para a gente ver, mas quando a gente olha nos Estados Unidos, que é o maior mercado consumidor do mundo, a variação de faturamento dessas top categorias, a gente olha aqui, ó, toys, cresceu 2%. Né? Olha que maravilha, foi muito bom esse resultado global. Né? Quando a gente olha Estados Unidos, a gente vai ver que no mundo o resultado não foi tão ótimo como o dos Estados Unidos. Mas se a gente considerar que os Estados Unidos é o grande motor de consumo global, o mercado de brinquedos crescendo nos Estados Unidos é uma excelente notícia para todos nós aqui no Brasil também. Quando a gente olha os 12 países que a gente monitora brinquedos, fala, ih, Célia, mas caramba, caiu 0,6. Tá, caiu 0,6, mas vinha caindo 2, vinha caindo 3 pós-pandemia. E a melhor notícia é o seguinte, o preço de venda do brinquedo caiu pela primeira vez nos últimos 3 anos. O que aconteceu? Durante a pandemia, começou a vender um monte de brinquedo. Vendendo, não tinha para entregar, os containers não chegavam, o preço do brinquedo explodindo, a inflação do brinquedo, abriu a economia, o que aconteceu? O preço do brinquedo ficou lá em cima, o consumidor falou, não quero, mas não preciso comprar mais brinquedo nessa quantidade. Então, pela primeira vez, a gente vê um freio da inflação do brinquedo, e isso é muito positivo. Isso tem a ver com o tema que a gente vai falar na sequência no Brasil. Então, olha só, o mercado global saiu de 65 bilhões de dólares em 21, cresceu 6% em 22, caiu 3% em 23 e caiu 1% em 24. Ou seja, o mercado hoje, ano passado, faturou 66 bilhões de dólares nos 12 países onde Circana monitora a venda de brinquedos no varejo. Um crescimento acumulado nos últimos 3 anos de 0,5%. Tá? E o que puxou o mercado global para cima e o que puxou o mercado global para baixo? Né? Então, vejam, blocos de montar. Blocos de montar foi a categoria que mais faturou, gente. Cresceu 14% no mundo. Lego Botanicals, Lego Technic, Speed Champions, jogos e quebra-cabeças. As cartas colecionáveis, são importantíssimas, as cartas colecionáveis. Eu vou ficar aqui que eu não estou enxergando, tá, gente? Nem de óculos. Externo esportivo, X-Shot,
Backyard Discovery, Mickey and Friends, né, foi o ano da Disney. Então, aqui a gente tem as tendências do que foi o driver de crescimento, o que puxou o mercado para cima e o que baixou o mercado, né? Quando a gente olha dentro de uma categoria que chama explorativo e outros, né, que é um nome meio esquisito, mas você vê as cartas de NFL, da MLB, que é a liga de coisa de futebol americano, etc. Tem uma série de produtos que ajudam e tem uma série de produtos que não ajudam. Então, aqui já dá uma pista para vocês do que poderia ter funcionado no Brasil no mesmo período, tá? Bom, quando a gente fala de Brasil, o Brasil está inserido num contexto global, mas lembra que a gente sofreu muito, o mercado de brinquedos no Brasil sofreu demais nos últimos anos, né? Então, analisando o ano de 24 versus o ano de 23, os Estados Unidos ficou no 0-0. Né? Ele faturou... América do Norte, desculpa, não Estados Unidos. Estados Unidos cresceu 2. Canadá mais Estados Unidos ficou em 0-0, mas caiu o faturamento 7% em relação a 2021. Europa, caiu 2% em relação a 2023, mas cresceu 26% em relação a 2021. Legal. A Europa, gente, ela tem uma estrutura de varejo muito parecida com o Brasil. E durante a pandemia, a fatia de varejistas especializados em brinquedo é grande lá também. E com a pandemia fechou essas lojas porque não vendiam nem alimento, nem bebida, nem farmácia. Então, no Brasil, na Europa aconteceu a mesma coisa que o Brasil. Caiu as vendas durante o período da pandemia, por consequência, agora recupera, né? E olha que boa notícia, a Austrália caiu 3% e o Brasil e o México, o faturamento do mercado cresceu 4%. Isso é sensacional. É uma excepcional notícia. Essa notícia é a melhor notícia e a gente vai ver por que ela é a melhor notícia. O que está rolando no nosso Brasil? Né, que a gente ama tanto aqui, Rio de Janeiro, coisa linda. Primeiro, Circana monitora a venda do varejo num conjunto de varejistas. Ah, mas não tem... Não, 5.627 lojas e crescendo. A gente está trazendo esse ano venda de Mercado Livre, de Magalu 3P, uma série de novos varejistas e todos os anos a gente inclui novos varejistas. Tanto aquele que a gente vai atrás, quanto aqueles que vêm atrás da gente. Por quê? Porque a gente precisa monitorar o mercado para onde ele está indo, para onde a indústria está colocando os seus produtos, né? E a gente tem 2 grandes canais, o generalista, que vende muito mais do que brinquedo, não brinquedo, e o especializado, que são os famosos brinquedeiros, né? Então, como eu falei, novidade agora, a partir de junho, Meli, Magalu, 3P, Boomerang, Tok Tok, Pirlim Pim Pim, e a rede Dufre, que são as redes dos aeroportos nacionais. Então, já façam essa anotação, eles estão investindo bastante em brinquedo, tá? Bom, primeira coisa, excelente notícia. Quem estava aqui no ano passado viu um número horroroso da média de brinquedos por criança vendida no Brasil. Era 1. Era de chorar. Agora é menos de chorar, mas também não está bom. Virou 2. E como é que virou 2? Tem que virar 3, tem que virar 4, tem que encostar no México. Porque uma criança americana, por ano, ganha, em média, 40 brinquedos. Uma criança no México, em média, ganha 6 brinquedos. E uma criança, em média, no Brasil, ganha 2. Se a gente tem o aniversário da criança, o Dia das Crianças e o Natal, que toda criança deveria ganhar pelo menos um brinquedo, tem criança que não está ganhando brinquedo nenhum. Né? Mas por quê? Dá uma olhadinha no preço médio do brinquedo. Em dólar, o preço médio do brinquedo em dólar no Brasil é mais caro do que o brinquedo nos Estados Unidos, que eles ganham em dólar e gastam em dólar. E no México. Então, aqui tem uma grande oportunidade.
para aumentar a venda numérica de brinquedos, para sair do 2 e ir para o 3, para o 4, para o 5, a gente precisa fazer o quê? Ter brinquedos mais acessíveis. Faz sentido? Beleza, segue. Bom, a gente sabe que tem muitos Brasis dentro do nosso Brasil. Não é tão bonitinho que nem a gente está aqui, né? Lindo, com ar-condicionado. A gente tem várias realidades. E olha só a quantidade de brinquedo, desculpem, vendido por região. 1 brinquedo por criança por ano na região norte. 1 brinquedo por criança vendido na região nordeste. Não é à toa que as lojas americanas estão investindo tanto no nordeste. Centro-oeste, 2. Sudeste, 4. Sul, 3. Então, se fosse para escolher uma região, que região que vocês escolheriam? A que vende mais ou a que vende menos? Depende, né? Depende. E é isso que a Circana ajuda vocês, a saberem aonde vender e vender o quê e por quanto. E diversos perfis de consumo. Como que você explica que a região norte tem um preço de brinquedo médio de $14 e 1 brinquedo por criança? O nordeste, 13. O sudeste, 14. Ou seja, o preço nas regiões é mais ou menos o mesmo. Não tem alguma coisa errada aqui, não? Tem, não tem? Legal. Bom, o que aconteceu no Brasil? Começou a cair a ficha do que tem que acontecer. Pela primeira vez em mais de 4 anos, o mercado avança em volume de vendas. O mercado cresceu em unidades vendidas 6%. Numa economia que mal cresceu 3%. E ninguém come brinquedo, e ninguém bebe brinquedo. Então, como que você olha isso? Ah, mas o faturamento caiu 2%, então a conta não fecha porque o preço de venda caiu 7%, então estão dando desconto? Tá. Como sempre tem promoção, então isso aí não é novidade zero, né? O ponto positivo está aqui nessas unidades vendidas. O que cresceu, gente? Cresceu veículos, carrinhos, principalmente os carrinhos tipo Hot Wheels e Hot Wheels, os carrinhos de controle remoto, os carrinhos die-cast. Vou tomar uma água, gente, enquanto vocês olham aí. Jogos e quebra-cabeças, cartas, Uno, Pokémon, Marvel, agora Lorcana, etc. Blocos de montar. Olha que loucura blocos de montar. O grosso desses blocos... O preço, gente, lembra que o brinquedo no Brasil custa 60 e poucos reais, né? Aqueles $14 ali. O preço médio de um bloco de montar é 3 vezes mais caro. E foi a categoria que mais cresceu. Cresce em faturamento, porque são itens caros? Yes, cresce. Mas cresce em unidade também. Ai, Célia, mas você está confundindo a gente. Você está falando, olha, brinquedo que está vendendo é mais a brinquedo mais barato, mas tem o mais caro. Não, tem brinquedo para todos os bolsos. E é isso que a gente precisa pensar. Precisa fazer o brinquedo baratinho? Precisa. Para as ocasiões de consumo, estimular a ocasião de consumo de brinquedo barato. Mas precisa fazer brinquedo acessível e brinquedo caro. Porque o que é caro para um, pode não ser caro para o outro. Né? Uma pessoa que paga um conjunto de 2.000 peças, um bloco, 2.000, 3.000 reais, está ótimo para ela. O outro vai ter que colocar isso para dar presente para 10, 15 crianças durante o ano inteiro. Então, a gente precisa sempre ponderar as oportunidades em cada segmento. Pelúcia. Cara, o Brasil, olha o calor que está fazendo lá fora. Nunca vendeu tanta pelúcia. E que tipo de pelúcia? Não é mais aquela pelucinha de importação direta, sabe? Que vinha só para Páscoa, para o Dia dos Namorados, o coraçãozinho. Essa vende muito bem. Mas o que está fazendo diferença no mercado são as pelúcias mais elaboradas, as pelúcias com licenças, as pelúcias colecionáveis, as pelúcias para quidult.
As mini pelúcias, as micro pelúcias. Tem um monte de coisa acontecendo, né? Então, tudo isso é muito interessante da gente ver e compartilhar com vocês. Quais foram, então, os principais drivers de crescimento? O que a gente está falando? A gente está falando de 4 pontos. O precinho, os colecionáveis / quidute, os carros, de uma maneira geral, e as pelúcias que eu acabei de chamar a atenção. Tá? Então, vamos começar com o precinho. O que é o precinho? Não necessariamente é a oferta, né? Pode ser a oferta. Mas 55% das unidades vendidas de brinquedo no Brasil em 2024 eram brinquedos até R$50. Mas quanto, Célia? Dá uma dica aí, R$49,99, R$47? Não, gente, está muito mais perto do 25 do que do R$49,99. O preço médio de um brinquedo de até R$50 está muito mais perto do 25 do que o do R$49,99. Então, primeira dica de R$1 bilhão. Brinquedos em torno de R$25, R$30, R$40. Tá? Quanto faturam esses brinquedos? R$1 bilhão dentro do nosso painel no ano passado. Legal? Quem foram os campeões de venda do segmento precinho? Hot Wheels, 17. Polly Pocket, 20. Uno, 24. Real Gears, 12. Barbies, 12, 42 e 41. Os playsets de Play-Doh. Boneca, Annabella, Play-Doh, Matchbox. Ou seja, aqui estão os itens mais de consumo por impulso. Item de checkout. Para você ampliar, como sempre, a ocasião de compra. Não deixar só no aniversário, no Natal, no Dia das Crianças. Quem são os novos campeões? Aqueles itens que não estavam no mercado e que agora estão. Tem gente que paga, o consumidor que paga R$500 por uma figura de ação da Marvel, ou da DC, ou de qualquer outro estúdio, porque ele é um colecionável. Tem gente que paga 150, tem os que pagam 90, e agora tem gente que pode pagar 34. Que maravilha você ter opções acessíveis para o consumidor de alternativas de licenças que ele deseja, mas que ele não podia ter. Então, 34 está abaixo de 50, portanto, é um produto vencedor. As cartas Pokémon, renovação de portfólio Pokémon, colecionável, é a chave para o sucesso da categoria. O Ken, R$38. Bonecas e carrinhos, ou seja, existem produtos nichados. Esse último aqui é uma inspiração internacional, esse último caminhãozinho, uma linha nacional. Então, tudo isso a gente traz para vocês, para mostrar para vocês quantas boas ideias e quantas inspirações existem que trouxeram o mercado para cima, justamente nessa faixa de R$1 bilhão. Outro grande driver de crescimento, que aí não tem nada muito a ver com os 50, mas tem muito colecionável barato, né, que são os colecionáveis e quidutes. Gente, tudo que é colecionável e quidute é brinquedo para jovem, criança acima de 12 anos, né, até adulto. Cresceu 51% o ano passado. Tá? Vários fatores, vários. Por quê? O colecionável ele tem uma pegada de escassez, é uma escassez planejada. Né? Então, lança pequenos lotes, vai terminar, só para membros do clube, do portal, para os inscritos, e fica aquele frenesi. E depois ainda tem os grupos que você vai poder compartilhar tudo isso, suas redes sociais, os sites de negociação. Então, tudo isso vira um caldeirão cultural muito, muito forte. Né? Isso não acontecia no Brasil. Isso não acontecia no Brasil, acontecia lá fora. E a gente começou a ver este ano passado acontecendo aqui. Outra coisa que não tem erro, carro. O brasileiro gosta de carro. E o aumento do faturamento
dos blocos de construção de carro esportivo, mas foi o 30 anos da morte do Ayrton Senna, né, edição comemorativa. Não foi só isso. O item foi o número 1, é verdade. Mas tudo de carro vende e vende muito, né? Tanto Fórmula 1, quanto os carros de luxo, quanto os carros esportivos fora de série. É um absurdo, gente. Então, tudo relacionado a carro vende muito. E o que se destacou? Porque o valor é muito alto, o preço médio de um brinquedo desse é alto, foram os Legos, toda a linha de carros da Lego. E aí, pelúcia, né? Pelúcia era, assim, eu acompanho o mercado já faz 9 anos e pelúcia era um artigo infantil e de alta sazonalidade, né? Na Páscoa era coelho, Dia dos Namorados, coração, acabou. Pelúcia não é mais isso, né? Pelúcia cresceu 53% no Brasil desde 2021 e 12% em 2024. Mas como? A Páscoa continua sendo a Páscoa, o Dia dos Namorados continua sendo o Dia dos Namorados, porque está vendendo muito mais pelúcia fora dessas datas. Está vendendo pelúcia todo dia, todo minuto. É pelúcia colecionável. É pelúcia menor, não é trambolho, entendeu? Tem o trambolho? Tem, mas não é só. É menorzinha. Então, pelúcia é outro Eldorado, gente. É muito importante o tema das pelúcias. Desculpem. O que vai acontecer em 2025? Precinho. Ano que vem, se Deus quiser, a gente está aqui de novo. Se isso aqui não foi verdade, vocês vão brigar comigo. Lembra bem desse slide. Itens até R$50 serão o principal motor de vendas do Brasil. Por quê? Porque a gente tem aquele índice de 2 brinquedos por criança por ano. Precisa aumentar. E o único jeito da gente fazer isso com um brinquedo de valor médio de $14, antes fosse R$14, $14, é dar acesso ao consumo. Acessibilidade. A criança deveria ter obrigação, direito de ter pelo menos um brinquedo por ano. Muitas crianças nunca ganharam um brinquedo, né? Então, vamos pensar criativamente em versões que simplifiquem o custo sem perder a magia. Menos articulações, menos funcionalidades, mas mais acessibilidade, até R$50. Colecionáveis. Tudo que puder ser colecionado, repetido, melhorado, licenciado, está valendo. Tá? Qualquer coisa. Desde o óbvio, como carrinhos, até o mais improvável, como as próprias pelúcias, os artigos de artes e atividades, né? Os explorativos. Tem uma série de categorias que estão crescendo muito em situações de colecionável, né? Não sei se é isso. Desde 2021, colecionáveis no mundo cresceu 9%, gente. Enquanto isso, o mercado global cresceu 0,5%. Então, você percebe que colecionável ajudou bastante o crescimento do mercado, tá? E no Brasil cresceu 51% e no mundo 15% dos gastos com brinquedos vem de colecionável. Mas colecionável e Kidult também tem uma intersecção grande. Tem, é verdade. Nem todo colecionável é Kidult, mas muitos Kidult são colecionáveis. Licenças. Licença esse ano vai bombar. Por que vai bombar? Porque em 2022 teve aquela greve dos roteiristas em Hollywood, que não impactou o line-up, o lançamento de conteúdo nos cinemas, nem nos vídeos on demand, nas plataformas, etc., para 2023, que já estava andando. Só que ferrou para 2024. E agora 2025 retoma. Então, quando a gente olha a participação de venda de brinquedo licenciado no Brasil no ano passado, foi de 29%. Nunca teve tão alta. E esse ano, vocês vão me cobrar o ano que vem, se Deus quiser. Vai ser maior. Por que vai ser maior? Porque está aqui, ó, em 2023, olha quantos lançamentos teve. 12.
12 blockbusters com oportunidade de licenciamento. Nem todos para brinquedo, claro, mas teve. 2024, gente, não foi bom. Não foi bom. Agora, olha 2025. Tem mais de 20. E tudo coisa quentíssima. Capitão América, Smurf, Snow White, Minecraft, Super Mario. Aqui tem um monte de coisa de Kidult. Lilo e Stitch, vocês estão vendo Lilo e Stitch para tudo quanto é lado. Como Treinar Seu Dragão, Jurassic, né? Superman, Quarteto Fantástico, Gabby's Dollhouse pela primeira vez, Five Nights at Freddy's House. Ou seja, tem uma série de conteúdos aqui que não são só crianças, tem criança pesadíssimo, tem Kidult, tem colecionável, tem um monte de lançamento no streaming, tem um monte de aniversário de séries e conteúdos. Ou seja, se 2024, com aquela falta, né, aqueles buracos que teve de lançamento de conteúdo na telona, teve um terço do faturamento de brinquedos veio de licenciado, imagina esse ano, que não para. E coisa grande, e coisa importante. E para a gente finalizar, eu tenho mais alguns minutinhos só, a escola sem telinha, né? O governo cortou o acesso dos celulares e smartphones nas escolas, impactando 47 milhões de crianças e adolescentes, né? O que significa isso? Ah, mas não, isso não tem nada a ver com a gente. Gente, pensa só comigo. Não sei se eu estou falando bobagem, mas pensa só. Uma olhadinha na tela, isso é para a gente também, viu? Uma olhadinha na tela do celular, você demora 20 minutos para recuperar a sua atenção total no que você estava fazendo. Lembra quando a gente estava na escola, né? Alguns ainda devem estar aqui mais jovens, mas uma aula não passa de 1 hora. Se você dá 2 olhadinhas, acabou a aula, você não recupera, né? Então tem que tirar, né? Realmente é uma decisão acertada. O Brasil não é o único, né? A gente tem outros tantos países aí, acho que são mais de 60 países que têm esse tipo de legislação, né? E o que significa isso? Significa que as interações têm que ser pessoais, não cada um olhando a sua telinha na hora do recreio e fazendo bullying ou não fazendo. E pensa assim, se eu sou dona de uma empresa de brinquedo, eu vou dar brinquedo nessa escola, eu vou fazer uma ação nessa escola, eu vou levar meu brinquedo nessa escola, eu quero que essas crianças brinquem com o meu brinquedo. Por que não vamos fazer isso? Vamos levar o brinquedo para a escola. Vamos ensinar essas crianças a brincar, vamos montar uma brinquedoteca, vamos fazer algumas coisas, entendeu? A gente está com a faca e o queijo na mão agora. As escolas ainda estão se adaptando a esses jovens e essas crianças sem a telinha. A gente precisa trocar um vício pelo outro, né? Bom, era isso que eu tinha para falar com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou à disposição. Pessoal, alguém tem pergunta? Aproveita agora, a gente tem um tempinho aí. Boa tarde. Oi, boa tarde. Muito obrigada pelos dados, Célia. Fantástico painel. Meu nome é Priscila, sou jornalista do portal SP Crianças, do Governo do Estado, né, e guia de São Paulo. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essas categorias que caíram, que me chamou muita atenção, que caiu globalmente e, no Brasil, a venda de bonecas, né? 6% de queda no Brasil, pelo que eu notei aqui. E queria que você comentasse também outra coisa que tem relação aí com essa questão do celular, talvez. Tem uma queda muito grande, acentuada nos externos e esportivos. Você podia analisar essas duas quedas? Olha, obrigada pela pergunta. São perguntas muito complexas. Eu vou dar uma pincelada. Eu não tenho resposta fechada para elas. Bonecas é uma categoria que vem caindo, né? Então, isso é uma tendência de queda. Aí você vai falar, o que está acontecendo? As meninas e os meninos não estão mais brincando de boneca? Estão brincando menos. Por quê? Porque tem vários porquês, mas o principal porquê, provavelmente, eu não tenho esse dado do Brasil, então não posso te afirmar categoricamente ainda, a gente vai ter, mas ainda não tem, é a mudança do papel da mulher, né? A mulher hoje ela é também mãe, ela não é só mãe. Então, quando você analisa os tipos de brincadeira de bonecas, você vê as bonecas com temáticas de moda,
comportamentais, underground, skeleton, toda essa coisa de cultura muito forte crescendo. E aquelas bonecas que remetem mais à primeira infância. As meninas estão ficando mais velhas mais cedo e deixando de brincar de boneca mais cedo. Então, a gente precisa ver o que é que está acontecendo e endereçar isso. Não é para parar de fazer boneca, é para continuar fazendo boneca. Porque boneca é uma das maiores categorias. Está na top 3, 4. Hã? Sim, e você tem, por exemplo, essa moça aqui, ela está com uma Baby Reborn, super, é um Baby Reborn, né, isso aí. Cara, eu fiquei até olhando, ela tirou dentro da bolsa. Olha aí, levanta aí para o pessoal ver. Gente, isso aqui é muito perfeita. Eu assustei quando ela tirou dentro da sacola a criança, eu falei, meu Deus, isso vende muito. Isso vende muito. Então, você fala, mas não é bebê? É bebê, mas olha quem é que está segurando o bebê. Né? Não é uma criança pequena, você não vai numa boneca de R$800, R$1.000, para uma criança de 2 anos, 3 anos. Então, boneca vende, tá? Pelo amor de Deus, boneca vende muito. Só que você precisa ver o tipo de boneca que vende muito, e para quem vende muito. Segunda, outdoor. Externo esportivo, lembra na pandemia, que ninguém podia sair de casa, que a gente comprava horrores de brinquedo para pôr no coisa, para empurrar a criança na rua, não sei o que lá? Bombou externo esportivo durante a pandemia. Depois, todo mundo está bem estocado, de balancinho, disso, daquilo. Então, é cíclico. O externo esportivo é cíclico, porque são brinquedos mais caros. Você não vai ter 3 bicicletas dentro de casa, a menos que você tenha 3 crianças, né? Então, tudo isso tem um ciclo de recompra. Teve uma queda no... Infantil e juvenil, ele é muito impactado por conteúdo também, né? Então, teve algumas questões relacionadas a licenças específicas. Boa tarde a todos. Meu nome é Eduardo Santos, eu sou da revista Brincar. A minha questão é a respeito dos canais, né? Você falou entre os canais generalistas e os brinquedeiros puros. Como você tem sentido a situação dos brinquedeiros especializados com relação à queda nas vendas, principalmente em termos de faturamento? Olha, Eduardo, obrigada. Na verdade, eles não caíram, eles cresceram. O canal brinquedeiro foi o responsável pelo crescimento das vendas em valor, enquanto o canal generalista da venda em volume. Então, houve um balanço muito interessante o ano passado. Então, o canal especializado foi muito bem, muito bem. Shopee ainda não, estamos negociando, e Mercado Livre entra a partir do dado de maio, que sai em junho. Ainda não, não. Sim. Olá. Olá. Na verdade, a minha dúvida é sobre brinquedos educativos e pedagógicos. Eu não consegui ver se tem essa fatia separada, e eu queria saber se você tem algum dado, Tenho. se vocês monitoram isso de perto. Sim. Também. O brinquedo educativo, ele saiu lá da loja Trenzinho, nem sei se tem o Trenzinho ainda, existe? Tem? Ai, adoro. Ele não é mais aquele nicho, não, é educativo, fica lá. O educativo está entrando dentro dessas 5.600 lojas. Como? Com fabricantes, por exemplo, uma Janot, Melissa & Doug. Está cheio de gente aqui. Eu visitei a feira, está cheio de gente atuando nesse mercado. Ela não tem uma pegada exatamente só educativa ou educativa. Ela tem uma pegada de madeirinha, de visual mais fofo, mais decorativo, mais premium, mais caro. Então, é muito interessante essa pergunta. É um mercado que vem crescendo muito e lá em cima em preço. Olá, gostei muito da palestra, meus parabéns. Eu queria saber sobre a categoria especificamente de colecionáveis e kidult.
quais seriam os principais canais para essa categoria hoje? Seria uma venda mais no online ou hoje a gente já tem um público adulto indo em lojas tradicionais de brinquedo para procurar esses colecionáveis que são mais voltados para adulto mesmo? Sim. Sim, você tem, assim, eu não posso nem te falar muito de canal de online e offline, né, porque, enfim, mas o que eu posso te dizer é o seguinte, o online é muito importante, mas a loja física é muito importante, e a loja física é o brinquedeiro. Então tem muito espaço de venda, principalmente como uma venda de impulso, dentro de checkout de brinquedeiro. Mais alguém, gente? Já estou no vermelho aqui. Última pergunta aqui, rapidinho, para a gente encerrar. Olha, hoje... Faz de novo a pergunta. Se você tem uma ideia de dados da proporção hoje do online versus o offline, o quanto é comprado de brinquedos nas lojas no Brasil e quanto que é online hoje? Olha, eu prefiro não dar esse número ainda, antes da gente ter o Mercado Livre dentro da amostra. Porque hoje ele está abaixo dos Estados Unidos e um pouco abaixo do México, nosso índice. Mas é por uma deficiência da própria amostra, entendeu? Mas vai crescer, com certeza vai crescer e são 2 dígitos. Gente, obrigada, já estourei meu tempo aqui. Foi um prazer conversar com vocês e estamos à disposição.